Olá! Hoje vamos falar de um dos 4 eixos da BNCC de língua portuguesa, que é a leitura. A nossa equipe é composta por mim, Ana Flávia, que vos fala, pela Delice, Ana Maria, Edirlene, Maicleide, Naili, Pamela e Rafaela. Bom, vamos introduzir a leitura. O eixo da leitura, ela vem para compreender as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, do ouvinte e do espectador, com textos escritos, orais e multissemióticos, e de sua interpretação, como, por exemplo, obras literárias, desenvolvimento de projetos pessoais, discussões e debates, entre muitos outros. Bom, a leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas, como por exemplo fotos, desenhos, gráficos, entre outros, e ao som, que seria a música, que acompanha e co-significa em muitos gêneros digitais. Eu sou a Rafaela e vou dar continuidade ao assunto. O tratamento das práticas leitoras, ela compreende dimensões interrelacionadas às práticas de usos e reflexões, tais como relacionar o texto com suas condições de produção, seu conteúdo sócio-histórico de circulação, analisar a circulação dos gêneros de discursos nos diferentes campos de atividade, seus usos e funções, refletir sobre transformações ocorridas nos campos de atividades em função do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, fazer apreciações estéticas, éticas, políticas e ideológicas, dentre outras, analisar diferentes formas de manifestação de compreensão ativa dos textos que circulam nas redes sociais, como blogs, mini-blogs, sites e afins, os gêneros que conformam essas práticas de linguagem. Boa noite, me chamo Ana Maria Paredio e dando continuidade ao assunto sobre as dimensões interrelacionadas às práticas de leitura, eu irei abordar acerca da dialogia e relação entre texto e a reconstrução da textualidade. E quando se trata da intextualidade, você se depara com a relação entre texto que se conversam por meio de um aspecto comum. Por exemplo, nós podemos identificar a intextualidade nas citações, nas paródias e parafrases, porque um texto ele é criado a partir de outro, pré-existente, garantindo assim a relação dialógica entre eles. E é justamente esse processo e outros que envolvem a reconstrução da textualidade, uma vez que está relacionado à recuperação e à análise da organização textual, da progressão temática e o estabelecimento de relação entre as partes de texto. Olá, me chamo Maicleide, vou dar continuidade com o assunto das dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão. Reflexão crítica sobre as temáticas tratadas e validade das informações. O que isso significa? Significa refletir criticamente a atitude de investigar e para isso é necessário conhecer aquilo que é investigado, sem nenhum tipo de preconceito. Vou citar um exemplo. Não julgar o livro pela capa, que significa não julgar o fato ou objeto sem antes conhecer criteriosamente suas intenções, origem, autores. Isso é uma reflexão crítica. Tudo isso temos que saber distinguir na leitura de um texto. Olá, eu me chamo Pamela e eu vou falar sobre algumas estratégias de leitura. A leitura é de pessoa para pessoa e ela precisa de métodos para ter um bom desenvolvimento. Temos várias técnicas, mas vou citar algumas. Dentre elas, temos, por exemplo, a visualização, que quando o aluno visualiza o que ele leu, é um tipo de interpretação. Por isso, é importante colocar entre as atividades uma atividade para o aluno desenhar, porque quando ele desenha, ele precisa visualizar o que ele acabou de ler, no assunto, no texto, na informação, na receita, entre outras. A outra estratégia seria a inferência, naquele trecho, naquele livro, no trecho do texto. Quais inferências são prováveis do aluno fazer? Como que o professor pode facilitar essa inferência? Temos também as estratégias das conexões. São 3. Você pode fazer uma conexão pré-leitura, que o professor introduz o assunto
antes mesmo de poder ler o texto, para o aluno já estar preparado. Tem a conexão pós-leitura imediata, que é quando o aluno lê o texto e já faz os exercícios. E tem a conexão pós-leitura, que é uma conexão que já vai para o lado da inferência, que já trabalha com outro tipo de aprofundamento da leitura. Então, são uma série de estratégias que se pode utilizar durante a leitura do aluno para ter um bom desenvolvimento. Olá, eu me chamo Edirlene Clemente e, como já ressaltado, na perspectiva da BNCC, as habilidades não são desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada, mas por meio da leitura de textos pertencentes a gêneros que circulam nos diversos campos de atividade humana. Daí que, em cada campo que será apresentado adiante, serão destacadas as habilidades de leitura, oralidade e escrita, de forma contextualizada pelas práticas, gêneros e diferentes objetos do conhecimento em questão. A demanda cognitiva das atividades de leitura deve aumentar progressivamente desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. Esta complexidade se expressa pela articulação da diversidade dos gêneros textuais escolhidos e das práticas consideradas em cada campo, da complexidade textual, do uso de habilidades de leitura que exigem processos mentais e da consideração da cultura digital e das TDIC, da consideração da diversidade cultural de maneira a abranger produções e forma de expressão diversa, a literatura infantil e juvenil, o cânone, o culto, o popular, a cultura de massa, a cultura das mídias, a cultura juvenil, etc., de forma a garantir ampliação de repertório, além de interação e trato como diferente. Meu nome é Naili dos Anjos Castro, sou estudante do curso de Pedagogia da FAMetro Zona Norte. Eu venho aqui falar sobre a prática de linguagem. Muitos representantes de comunidades de falantes de diferentes línguas, especialistas e pesquisadores, vêm demandando o reconhecimento de direitos linguísticos. Considerando esse conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de integração considerados na BNCC de língua portuguesa são aqueles já consagrados nos documentos curriculares das áreas correspondentes às práticas de linguagem, ou seja, oralidade, leitura, escuta, produção. O eixo leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa entre leitor, ouvinte e espectador com os textos escritos. Olá pessoal, sou a Delice. Primeiramente eu queria dizer que o conteúdo que nós nos apoiamos está na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Em resumo, o nosso podcast, ele tratou sobre o eixo da leitura. E as colegas, elas falaram sobre as práticas e uso da flexão e algumas estratégias que devo levar em conta quando for fazer uma leitura, como a dialogia, que nada mais é que uma comparação entre texto, sobre flexão crítica, que diz que não devo julgar o livro pela capa, e sim levar em consideração todo o aspecto da obra. Enfim, todo esse mecanismo, segundo a BNCC, tem seu foco voltado para o desenvolvimento de habilidades de compreensão e interpretação da leitura, que são compreendidas como competências específicas da língua portuguesa no ensino fundamental. Eu queria aqui colocar para vocês uma frase de Mário Quintana, que diz o seguinte: o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. O que isso quer dizer? Que a dádiva da leitura é a formação crítica do cidadão, uma vez que este, ao ter acesso ao conhecimento, passa a contar com um maior nível de liberdade intelectual. Por isso, gente, a leitura ela é algo importante na vida do ser humano. Ler estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e a melhora na escrita, além de muitos outros benefícios. E sabendo disso, que tal separar um tempinho para colocar em dia a sua leitura? Nada melhor do que se identificar com uma história, com um personagem ou um estilo de escrita do autor, enquanto se diverte lendo. Eu sou a Delice e as colegas que participaram deste podcast foram Ana Flávia, Ana Maria, Edirlene, Maicleide, Naeli, Pamela e Rafaela. Obrigada por nos ouvir, bons estudos e até breve!